Aí, provavelmente vai pedir uma autorização a vocês aí, né? É só clicar em OK, tá bom? A aula está sendo gravada. Tudo que vocês disserem poderá ser usado contra vocês no tribunal. Então tá, galera, como a chata da Luísa não está hoje presente, né? Nós vamos gravar a aula para que ela possa assistir a aula depois, tá? Vamos ver se ela vai ver mesmo a gravação. Primeiro vamos relembrar um pouquinho tudo que a gente já conversou sobre a tabela periódica até para fixar legal os conceitos. Vão me ajudando, tá? Podem ir falando tudo que vocês lembrarem também. Eu vou falando daqui, vocês vão falando daí. Vamos ficar à vontade para trocar ideia sobre tudo da tabela periódica, tá? Bom, primeiro, nós sabemos que os elementos estão organizados de acordo com o número de prótons, certo, galera? Você vai lendo como a gente lê em português, da esquerda para a direita, quando acaba a linha, a gente vai para a linha de baixo. E vai avançando, avançando, avançando. Quanto mais à direita estiver o cara, maior é o número atômico. E o que é o número atômico, Valentina? É o número de prótons. Muito bem. Essa garota tá fera. É por isso que o hidrogênio está aqui, porque ele tem um próton nessa tabela. Ó, toda tabela tem uma legenda, tá? Sempre você deve olhar. Ele está avisando que o número atômico está em cima. Ou seja, o hidrogênio está aqui, 1. Aí logo depois você vem para o hélio, que tem 2 prótons, portanto o número atômico dele é 2. Acabou a linha, a gente vai para a linha de baixo. 3, lítio. 4, berílio. 5, boro. 6, carbono. 7, nitrogênio. E assim por diante, oxigênio, flúor, neônio, tá? Isso que eu estou chamando de linha, nós chamamos de período. Está aqui na tabela escrito período. Primeiro período, segundo período, terceiro período. E justamente esse número do período indica quantas camadas foram usadas, né? Todo mundo que está no primeiro período só preencheu até a primeira camada. Todo mundo que está no segundo período, aqui a distribuição eletrônica, aqui, ó. Ele avisa na legenda também que aqui está o número de camadas, elétrons distribuídos nas camadas, ó. Todo mundo que está no segundo período tem duas camadas, duas camadas, duas camadas, duas camadas. Estão vendo? Foi para o terceiro período, três camadas, três camadas. Não é bonitinho isso? Olha que organização. Galera, três camadas. Todo mundo dessa linha tem três camadas, até o argônio. Aí foi lá para baixo, quarto período, todo mundo tem quatro camadas e assim por diante. Sacaram? Bom, já comentamos também que essa tabela é periódica, recebe esse nome de periódica, porque algo periódico é algo que se repete, né? Então, à medida que a gente vai lendo os elementos e vai passando, a gente vai observando que as características desses caras se repetem. Metais, semimetais, ametais, gases nobres. Aí vai para a linha de baixo. Aí você tem metais, 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 ametais, semimetais, ametais, gás nobre. Aí vai para a linha de baixo. Metal, 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 semimetal, ametal, gás nobre. E assim vai se repetindo. Então a gente agrupou também, a gente não, os caras, né? Eu não tenho nada a ver com isso não, tá, galera? Não fica com raiva de mim não, hein? Eu não inventei nada disso não, hein? O pai da tabela periódica, vocês sabem quem é aquele barbudão, coroa, Dmitri Mendeleev. Foi o cara que organizou pela primeira vez os elementos que já haviam sido descobertos na época. Então, devido a essa repetição de características semelhantes, os caras agruparam também as colunas com os elementos que tenham a mesma característica e chamamos essas colunas de famílias. Nas famílias, as pessoas não têm as mesmas características. Você, seu irmão, seu pai, sua mãe, o seu nariz parece com o do seu pai, o seu olho parece com o da sua mãe, o seu, né? Então, família ou grupos, hoje em dia se chama grupos, né? Essa tabela é um pouquinho mais antiga, então família 1A, hoje chamado de grupo 1, família 2A, mas ainda é conhecida, né? Grupo 2. Famílias B, que são chamados elementos de transição, toda essa família B, 3B, 4B, 5B, até essa 1B e 2B, né? Já já vou explicar os detalhes aí de dentro. Famílias 3A ou grupo 13,
4A ou grupo 14, 5A ou 15, 6A ou 16, 7A ou 17, 8A ou 18. Ah, tá até aqui em cima, só agora que eu vi. É que o meu Professor, menu... Pode falar, Valentina. ah, o grupo 5B, ali que começa com o vanádio, ele pode ser conhecido como família VB? Pode sim. A gente pode também chamar as famílias pelos nomes dos primeiros caras de cada família, tá? A gente pode chamar também família do boro, família do carbono, é todo mundo que está aqui embaixo. Família do nitrogênio, ou 5A. Família 6A, ou grupo 16, ou família do oxigênio. Quem é a família do oxigênio? Os sete porquinhos. Os sete porquinhos aí, ó. Não precisa gravar, não precisa decorar, tá, pessoal? Só para vocês pegarem aqui a ideia, né? Tem o oxigênio, o enxofre e o selênio, que são metais, o telúrio e o polônio, que são metais. Inclusive, o polônio é um elemento radioativo, tá? Um dos elementos descobertos por Marie Pierre Curie. Os franceses, eles acabaram falecendo de câncer, né? De complicações, não foi câncer, foram complicações devido à exposição a elementos radioativos, né? Descobriram rádio, polônio. Família do flúor, ou família 7A, ou família 17. E também, além disso, tem outros nomes especiais também. Quais são esses outros nomes especiais que podem ser muito citados? A família 1A, que no caso o hidrogênio só está aqui por ser o primeiro, né? Como eu já falei para vocês, o hidrogênio pode vir aqui no meio. Eu já estou gravando a aula já, né? Já. Essa família é chamada também de família dos João Pedro. Metais alcalinos? Muito bem, metais alcalinos. O que significa alcalino? Que forma bases. Já comentei para vocês que base é o contrário de ácido, né? Porque em árabe, alcali é as cinzas das plantas que têm caráter básico, que reagem com ácido equilibrando, né? Já até fizemos esses experimentos no nosso projeto de física e química. Nós fizemos alguns experimentos desses de neutralização, né? Tu não fazia parte desse projeto não, né, João Pedro, na época? Acho que não. Não, era no oitavo ano. Mas tá tranquilo, eu comentei sobre isso também no ano passado, quando você já fazia aula conosco. A família 2A, o grupo 2, são chamados o quê, Valentina? Metais alcalino-terrosos. Metais alcalino-terrosos. Por quê? Essa palavra terroso, ela vem os elementos terrosos eram chamados assim pelos alquimistas, os elementos terra. Eram elementos que eram insolúveis em água e tinham alto ponto de fusão, né? Não queimavam. Porque aqui tem, por exemplo, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio, eram chamados elementos terra, tá? Que aguentavam grande temperatura e que eram praticamente insolúveis em água. Por isso, alcalino terrosos. Isso veio da ideia de como os alquimistas chamavam algumas substâncias, substâncias terras, que eram substâncias é, com essas características de serem praticamente insolúveis, terem alto ponto de fusão e tal, tá? O óxido de cálcio, que é a cal. Cal é óxido de cálcio, óxido de magnésio, né? Então, por isso, alcalino terrosos. Então, formam bases, né? E são metais, têm características de metais, né? E nessa família formam óxidos especiais que são praticamente insolúveis, aguentam altas temperaturas e tal, enfim. Tiveram esse nome batizado pelos alquimistas antigos. Depois, toda a família B são chamados os elementos de transição. Já já a gente vai ver os detalhes, né? Que tem elementos de transição externa e elementos de transição interna,
que são as séries dos lantanídeos e actinídeos, que estão aqui, esses dois quadradinhos, tá bom? Também são metais, vocês estão vendo que a maior parte da tabela são de metais. Depois, os elementos que não são chamados os de transição, os que não estão nessa família B, os da família A, são chamados de elementos representativos. Ou tem outros sinônimos para eles, tá? Se a gente, comuns, né? Representativos, enfim. Esqueci a palavra, tem um outro termo ainda, vou lembrar ainda, nessa aula ainda lembro. Típicos, lembrei, típicos, tá? E aí vem a família do boro, que é um semimetal, mas o alumínio é metal ainda. O galho é um metal, o índio é um metal, o talho é um metal. Eu até conversei na aula passada sobre o galho, né? Que é um metal que é usado nos chips de computadores, que ele derrete mais ou menos a 36 graus e tal. Então ele ainda é sólido, a característica dos metais é serem sólidos, a não ser o mercúrio, que é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Beleza? Fora isso, todos os outros têm características de serem sólidos. Os de laranjinha são os semimetais, tá? Eles seguem essa escadinha aí, né? Eles estão numa característica entre um e outro. E os vermelhinhos, a partir da família 4A, ou grupo 14, ou família do carbono, também pode ser chamado, família do nome do primeiro cara que está na família, né? São os ametais, tá? A característica dos ametais é serem gasosos, muitas vezes gasosos, né? Nitrogênio, oxigênio, flúor, o cloro. Falei para vocês também que o cloro é gasoso, né? Lembrando que a família do oxigênio também tem um nome especial. Qual é o nome da família do oxigênio? Halogênio? Calcogênios. Muito bem, que galera fera. Calcogênios. A palavra calcogênios significa de origem nobre, que formam a origem nobre. Ela é até derivada do cobre. É como os antigos alquimistas chamavam de origem nobre, de origem do cobre, porque os minérios na natureza, quando os caras encontram o minério de cobre, quase sempre ele está ligado a oxigênio ou a enxofre. Você vê ele em forma de sulfato de cobre, óxido de cobre, óxido de zinco, esses metais nobres, né? Cobre, prata, ouro. Por que nobres? Zinco, platina, são metais que não enferrujam, né? Então esses metais nobres, eles não são encontrados purinhos na natureza, né? O cara não está lá minerando, batendo na rocha e encontra, olha, uma pedra pura de ouro, uma pedra pura de cobre. Não, eles vêm em forma de ou ligados a oxigênio ou ligados a enxofre. Então eles vêm muito em forma de sulfato de cobre, óxido de zinco, sulfato de prata, sabe? Então por isso, por causa dessa ligação com oxigênio e enxofre, essa família foi chamada de família de origem nobre, que estão ligados ao cobre, calcogênios, que formam os caras nobres, tá bom? Vem dessa origem aí antiga dos alquimistas. E a família 17 ou 7A também é chamada de família dos Halogênios. halogênios. O que significa halogênios? Que formam sais. Tá? Halo é sal, que forma sal. O flúor forma sal, o cloro forma sal. Lembra que eu falei para vocês que o cloro puro, na verdade, é gasoso. Aí você fala, mas eu vejo meu pai jogando cloro na piscina, é um pó. Aquele cloro de piscina é uma pedra branca, eu vejo. Aquela pedra, na verdade, é um sal de cloro. É o hipoclorito de sódio, NaClO. Tem cloro na fórmula daquele sal, mas é um sal. Estão vendo, galera? Olha lá. Por isso está na família dos halogênios, que formam sais. Em breve eu vou explicar tudo isso para vocês, como se formam os sais, a nomenclatura dos sais, vocês vão aprender tudo isso na devida hora, tá? Fiquem tranquilos se vocês não boiarem, se vocês não sacarem no momento os nomes, não se preocupem, tá? Eu vou ensinar vocês a leitura de tudo isso aí, tá bom? Tudo tem uma lógica por trás. E por último, a família dos gases nobres. Por quê? Porque eles são encontrados em
Primeiro porque eles não se ligam com ninguém, praticamente, muito difícil você ter uma ligação, até ter uma coisa ou outra, mas muito raro. E eles são chamados de inertes. Eles não se ligam, né? E são encontrados em baixíssima quantidade, são muito raros de encontrar, né? Até contei para vocês que o hélio foi encontrado primeiro no Sol do que eles descobriram que existia esse elemento primeiro no Sol do que na Terra. Por isso foi batizado de Hélio, Hélios, né? Que em grego é Sol, né? Então, outros caras raros também. A série dos Lantanídeos, por exemplo, também são chamados de terras raras, porque também são baixíssimas concentrações e tal. Mas esses que estão aqui se ligam uns com os outros. Os gases nobres não, eles são inertes, tá? E aí vamos lá, vamos agora. Isso tudo foi meio que uma revisão, né? Nós já conversamos sobre isso. Estou vendo que vocês estão feras nisso, vocês estão lembrando legal de tudo que a gente conversou até aqui. Já falei sobre Mendeleev, classificação dos elementos. Isso tudo já foi falado. Eu só não tinha ainda passado a matéria, né? Porque isso foi na aula passada que vocês pediram para prova de vocês, né? Ah lá. Elementos de transição representativos, gases nobres. Grupos. Os grupos A estão os elementos representativos, em que o número de elétrons do último nível é o número do grupo. Também falei isso na aula passada, né? Que todo mundo que está embaixo da 2A é porque termina com 2 elétrons na última camada. Cheguei a falar isso na aula passada para vocês? Que eu dou mais de uma aula de química por semana e quando eu viro, eu não sei se eu já falei, se eu não falei, depois dessa, né? Vou voltar aqui na tabela para mostrar, né, a questão do grupo A. Ó, todo mundo que está na 1A termina com um elétron na última camada. Um elétron na última camada. Aqui é o sódio, 281. O potássio, 2881. O rubídio, 28188. O césio, 1. O frâncio, 2818321888. 1. Todo mundo que está na família 1A terminou com 1 na última camada. Na família 2A, todo mundo, seguindo a lógica, também vai terminar com 2 na última camada. Na família 3A, todos da família 3A vão terminar com 3 na sua última camada. E assim por diante, já sacaram, né? Família 4A, todos terminam com 4 na última camada. Família 5A, pelo mesmo motivo. A 6A e a 7A e a 8A, em que os caras terminam ou com 2 ou com 8 na última camada. Beleza? Falamos um pouco também sobre ligações químicas, não falamos na aula passada? Não, ainda não. Tudo bem, foi em outra aula então. Tô ficando velho, tô ficando esquecido. Tem nada não, já já eu falo sobre essas ligações. Antes, vamos falar um pouquinho mais da tabela. Aí, beleza, então todo mundo da família A, é isso que ele está explicando aqui nessa matéria, tá? Todo mundo da família lá terminou no grupo 2A porque terminava com 2 na sua última camada, que era a camada 3, terminou com 2 elétrons. A última camada do silício, por exemplo, quando você faz a distribuição eletrônica, terminou com 4, por isso ele está embaixo do 4A. E do arsênio, terminou com 5, por isso ele está embaixo do 5A. Do astato, aliás, né? Nos grupos B estão os elementos de transição, cuja soma do número de elétrons S e D é o número do grupo, tá? Então, esses elementos de transição eles vão terminar de uma maneira um pouquinho diferente, olha lá. 4s2, 3d1. Ao somar esse S com esse D, deu 3, por isso ele vai estar embaixo do grupo 3B. O crômio, ou cromo, S mais D, deu 6. Ele termina com 4s1, 3d5. Aquele lance que eu falei para vocês que os últimos orbitais são meio diferentes desses caras. Vocês não precisam ter decorado isso, tá, galera? Só explicando para vocês por que eles mudam um pouquinho a classificação, tá? Nos grupos cuja soma é 8, 9 ou 10, os elementos têm propriedades muito semelhantes e são agrupados numa tríade.
o grupo 8b, tá? Ah lá, quando você somou os orbitais S e D os últimos orbitais S e D deu 9, né? O do cobre, os orbitais. Deixa eu só mostrar eles aqui na tabela antes, 8, 9, 10. Você vai ver a tríade. Aqui, 8b, aqui ferro, cobalto, níquel. Eles estão por aqui, né? Deixa eu pegar mais em cima. Peraí, mais em cima tem ela completa. Aqui, 8b. Esses carinhas aqui, tá? Essa tríade, né? São 3 famílias em uma, né? E por último, essas duas últimas famílias, 1b e 2b, que são a família do cobre, do zinco, da prata, do ouro. Peraí. Aqui são os grupos cuja soma do último orbital S com D dá 11 e 12. Os elementos têm um subnível D completo e pertencem aos grupos 1b e 2b. O cobre, que dá 11, e nos grupos 3b do sexto e sétimo períodos estão os elementos de transição interna, que são aqueles lantanídeos e actinídeos. Bom, galera, esses detalhes vocês não precisam ter decorados e tal, né? Mas apenas aqui as observações. Quem são os metais alcalinos, alcalino-terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres, lantanídeos, actinídeos. Os elementos químicos transurânicos, aqueles que têm número atômico acima de 92, ou seja, acima de 92 prótons, são artificiais. São em laboratório. Muitas das vezes eles não duram nem milissegundos, sabe? É no momento em que você está... esses caras, por terem muitos prótons, eles são instáveis. Então eles sofrem um decaimento eles perdem partes do núcleo deles. Não vou entrar em detalhes agora sobre essa parte, mas depois eu vou trabalhar isso com vocês, a parte da radioatividade, né? E vão rapidamente se transmutando em outros elementos. Então, quando os caras fazem experimentos em laboratório, eles vão lá, bombardeiam um núcleo e um cara vira outro cara, que perde mais um nêutron e vira outro cara, e perde mais 2 prótons e vira outro cara, e vai virando. Então, acaba tendo uma série de elementos que são radioativos e que às vezes não duram nem um segundo. São os elementos artificiais. Alguns nem se encontram, esses caras nem se encontram naturalmente no solo, nem na terra, nem no ar, nem em lugar nenhum. Tá? Só em laboratório mesmo nesses experimentos. E por isso não preciso nem dizer que são raríssimos, né? Ou em certas situações, como explosões de estrelas, implosões, né? Tá? Galera, acho que eu posso passar esses exercícios para casa, para a gente não gastar muito tempo, né? Que vai perguntar, o potássio, ele está onde? Ele é alcogênio, halogênio, nananã. Acho que a gente não precisa fazer isso agora, né? Eu posso passar isso para casa, né? Ou, dê a classificação de acordo com a distribuição eletrônica. Só você fazer a distribuição e ver que esse cara está embaixo da família, de acordo com o último... a quantidade de elétrons na última camada. Pararararará. Aí vamos para as propriedades dos elementos, que vai exigir uma leitura da tabela periódica, que eu acho muito importante. Primeiro, propriedades aperiódicas. Existem propriedades que não se repetem, tá? Uma muito simples é a massa atômica. Claro, quanto maior o número atômico, maior a massa atômica. Ninguém volta a ser o que era antes. Ninguém volta a ter massa anterior. Cada vez que você vai para frente na tabela, você vai tendo massas maiores. Então, massa atômica é um exemplo de uma propriedade aperiódica. Além disso, o número de nêutrons. Além disso, calor específico, né? Então, são caras que quanto mais você vai indo, mais vão crescendo. Então, não é periódico, não se repete. Então, essas são as propriedades aperiódicas. Agora, propriedades periódicas. Propriedades periódicas são propriedades em que você consegue observar um certo padrão dentro da tabela periódica, como, por exemplo, raio atômico. Raio atômico. Os átomos, até a gente já viu lá o exemplo do modelo de Dalton, por exemplo, que era o modelo das bolas de bilhar.
Os átomos têm tamanhos, né? Uma coisa é o átomo de hidrogênio. Posso imaginar ele como uma bolinha assim. O átomo de oxigênio vai ser uma bolota maior. Ele tem um raio atômico maior. Certo, galera? Certo? Um raio. Você pode imaginar ele como uma esfera mesmo, né? E no hidrogênio um raiozinho pequititinho, né? E, e o frâncio, que é o cara de maior raio atômico, né? É uma bolotona assim, olha lá, o raio dele, gigante, né? Do que depende o raio atômico? Do que depende o raio atômico? Primeiro, depende de quantas camadas tem o cara. Quanto mais camadas o cara tiver, maior é o raio atômico. Segundo, depende também da interação entre o núcleo e o elétron mais externo, tá? Entre o núcleo e o elétron mais externo. O raio atômico ele cresce, então, quanto mais você estiver indo para baixo, porque quanto mais para baixo, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, mais camadas ele tem, né? Lembra que a gente falou isso agora há pouco? Quarto período tem 4 camadas, então o raio é maior. O quinto período, mais para baixo, mais camadas ainda, né? E, além disso, quanto mais para baixo ele vai ter maior raio atômico e quanto mais à esquerda também, tá? O raio atômico ele vai crescer. Quanto mais à esquerda e mais para baixo estiver o cara. Tá bom, galera? Porque devido à enorme distância, eu até citei agora há pouco o frâncio, é um dos que tem maior raio atômico, se não é o maior, pelo menos é o maior entre os naturais, né? Porque como a interação entre o núcleo positivo e o último elétron, né, ele está na família 1A, ele termina com um elétron na sua última camada. Como a interação, a força, olha lá, tem muitas camadas até chegar no núcleo. Então a força que o núcleo faz nesse último elétron é muito pequena, o que faz com que ele fique muito distante, tá? Se a força fosse maior, ele seria uma bola mais comprimida, não é? Ele é uma bola espaçadona. Consegue imaginar assim? Estou falando em termos bem do dia a dia, né? Para vocês entenderem. Então, pelo fato dele ser mais positivo, dele estar distante demais esse último elétron do núcleo, né? Isso faz com que o raio atômico seja muito grande, tá? Então, o raio atômico ele cresce, a gente pode imaginar que ele cresce nessa diagonal assim, ó. Quanto mais para baixo e mais à esquerda na tabela periódica, maior vai ser a bolota do átomo, maior vai ser ele. Beleza, galera? Beleza? Já já vou fazer um resumo com vocês. Energia de ionização. O que é a energia de ionização? Bom, energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo de um elemento químico no estado gasoso. É usualmente medida em elétron-volt. A perda de elétron transforma o átomo em uma partícula de carga elétrica positiva, denominada cátion, cuja carga representa o número de elétrons perdidos. Gente, é assim que funcionam as pilhas e as baterias, né? Também vamos estudar isso em detalhes, tá? Na parte de eletroquímica. Mas basicamente toda pilha funciona assim: você bota dois metais diferentes e quando você liga o fio, tem um metal que vai tender a perder elétron e outro que vai tender a pegar esse elétron. E assim você faz passar nesse fio uma corrente elétrica. Tá? Então a energia de ionização ela tem a ver com essa capacidade que um metal tem de arrastar o elétron, de tirar o elétron um do outro. Tá? A energia de ionização ela já cresce assim, ó. Ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então ela vai começar a crescer no sentido dos caras mais negativos, vindo para cá e vindo para cá. A energia de ionização, olha lá. Falou? Tornar íon é arrastar elétron. Basicamente é isso, né? Tirar elétron ou colocar elétron, né? Todas as vezes que o átomo perde ou ganha elétron, ele vira um íon,
né? Já não combinamos isso? Outra propriedade periódica. Depois a gente volta para os exercícios, tá? Deixa eu só definir todas. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia envolvida quando o átomo de um elemento químico recebe um elétron. Também é medida em elétron-volts, tá? Eletroafinidade. A eletroafinidade varia no sentido contrário ao do raio atômico, ou seja, também aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Olha lá. Quanto mais para a direita e mais para cima, maior é a eletroafinidade, maior é a energia de ionização, maior é a eletronegatividade do cara. Que é o que ele falou agora, próximo. Eletronegatividade. A eletronegatividade também vai crescer nesse sentido, galera. Quanto mais para a esquerda e mais para cima, mais eletronegativo. Isso, gente, sem contar a família dos gases nobres. Esses são inertes, tá? Repara que o nosso exemplo está indo só até a 7A, tá bom? 8A, o família zero, nem foi citada aqui, tá bom? De rosa, eu fiz a eletronegatividade, indo em direção aos ametais, né? Lógico que a eletropositividade vai ser contrária a isso, vai ser nesse sentido aqui, ó. Vai ser indo para o sentido dos metais. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior é a eletropositividade, que está logo aqui embaixo, ó. Tá? Indo no sentido dos metais. Lembra que eu falei que os metais tendem a ficar positivos? Eu tenho que fazer o contrário aqui, né? Que os metais tendem a ficar positivos, enquanto os ametais tendem a ficar negativos. Então, analogamente, pode-se associar a eletropositividade com um caráter metálico. Quanto mais metálico, mais eletropositivo. Quanto maior o raio atômico, mais eletropositivo também. Professor, o senhor pode explicar de novo eletropositividade e eletronegatividade, por favor? Posso sim, claro. Lembra que eu falei que todos os carinhas que estão na 1A tem um elétron aqui na última camada sobrando e tem a tendência de dar esse último elétron e ficar mais um? Cheguei a falar isso? Cheguei a falar isso, né? Agora, e os caras que estão aqui na 7A, quantos elétrons eles têm na última camada? 7, mas gostariam de ter 8, né? Então esses caras já têm a tendência de pegar um elétron, então eles têm a tendência de ficar negativos. Então, quanto mais você se encaminhar no sentido dos ametais e mais para cima, mais negativo vai ser. Um dos caras mais negativos que tem é o flúor. Quer ver? Deixa eu botar na tabelona aqui para a gente ver. Um dos mais negativos é o oxigênio. Quer ver? Aqui onde ele está. Aqui. Vou fazer até de vermelho. Ó. Aqui. Quanto mais para cima e para a direita, mais negativo. Só tem um cara que vence o oxigênio na eletronegatividade, que é o flúor. É por isso que o oxigênio se combina com tudo. Que a gente diz que o ferro enferruja. Enferruja por quê? Porque o oxigênio é extremamente reativo, porque ele é extremamente negativo. Ele vai tender a se ligar com aquele cara ali, né? Inclusive faz parte da reação de respiração da mitocôndria nas plantas, nas